Muito bem, vamos lá então. Essa aqui é a minha leitura mais recente. Você consegue entender o que está escrito nessa capa? Isso aqui é terrorismo gráfico, é absurdo, é abjeto, é horrendo, é hediondo, jamais deveria ter acontecido. Esse projeto gráfico aqui não faz jus, é o grande livro que eu tenho nas mãos, que é o talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Esse livro foi publicado em 1955 e é o primeiro volume de uma série de 5 livros aí. Os demais foram sendo publicados ao longo das décadas, e parece que o último livro é dos anos 90, mas eu só li esse primeiro aqui. Diversos filmes já foram lançados adaptando então os livros para o cinema, e ano passado também saiu uma série na Netflix chamada Ripley. Pelo que eu entendi, ela é baseada só nesse primeiro livro aqui. Né? Eu não sou um grande cinéfilo, não vi nenhum dos filmes e não vi a série ainda, embora a série eu planeje ver. Mas junto com a série também saíram umas capas novas aí para toda a coleção de livros. A editora Intrínseca fez um bom trabalho nessas capas novas. A Intrínseca surfa bem nessa onda aí de livros, filmes e séries baseados em livros, né? Sempre que tá para sair um filme ou uma série baseada em livro, a Intrínseca parece que é a primeira editora que compra os direitos do livro para publicar aqui no Brasil, mas isso é bastante positivo, certo? Bem, essa capa rosa aqui eu tenho na estante desde 2022. E eu não sei exatamente por que eu comprei isso aqui, deve ter sido uma promoção imperdível, alguma coisa assim, agosto de 2022. Mas, enfim, tava ali na estante e de bobeira eu peguei e comecei a ler. E interessante, rapaz, o livro é frenético. E aí vem aqueles paradoxos, né, da vida do leitor, porque você não quer que o livro acabe porque ele tá muito bom, né? Mas ao mesmo tempo, você também quer que acabe porque você quer saber o que vai acontecer no final. Então são essas questões com as quais a gente precisa lidar, né, nessa vida de leitor que nós levamos. Bem, esse livro aqui é o oposto dos livros da Agatha Christie. Primeiro porque esse aqui é um livro bom, diferentemente dos livros da Agatha Christie, né? Mas também porque aqui nós vemos a perspectiva do criminoso, né? Então, nos livros da Agatha Christie, ou nos do Conan Doyle, por exemplo, que são os livros do Sherlock Holmes, que são muito melhores do que os da Agatha Christie, o que nós vemos é o detetive, é o investigador, é a polícia ali, tentando juntar as peças do quebra-cabeça para chegar ao criminoso, né? Então, normalmente acontece um assassinato, e aí precisa-se, então, analisar as pistas para chegar ali ao criminoso, né? E normalmente o criminoso estava bem embaixo do nariz do investigador o tempo todo, né? Aqui não. Aqui o que nós vemos é um indivíduo planejando um crime, cometendo o crime e depois fugindo da investigação. Por isso que eu digo que é o oposto dos livros da Agatha Christie lá, né? Então, é algo que eu nunca tinha visto antes, né? Eu nunca tinha lido um livro assim, e eu achei bastante legal. Aqui nós acompanhamos, então, a história do Tom, que é o talentoso Ripley. O nome dele é Tom Ripley. E ele foi criado na infância por uma tia, porque os pais dele morreram quando ele era pequenininho. Ele foi criado por essa tia em Boston, sem muito afeto, sem muita atenção. Ele foi meio criado ali pelas ruas, então, né? Depois de um tempo ele foge para Nova York e ali ele vive, então, de pequenas fraudes. Ele assume diferentes identidades, diferentes personalidades, falsifica assinaturas, se passa por pessoas. Em um momento é bastante interessante até, ele se passa por um agente da Receita Federal Americana. Então ele envia cartas para as pessoas dizendo, olha, você não pagou o seu imposto de renda ou tal parcela do seu imposto de renda. E as pessoas enviam cheques para ele, cai no golpe facilmente, porque ele consegue mentir muito bem. Ele inventa histórias com facilidade. É interessante o sangue frio que ele tem, porque ele não titubeia, não pestaneja, sabe? Ele não se embanana nas mentiras que ele está contando. Ele mente com facilidade e depois ele lembra. Então, quando ele precisa contar a mesma mentira para outra pessoa, ele não comete ali nenhum deslize, né? Ele tem uma cabeça muito boa, realmente. E aí o que acontece é que um dia ele está caminhando ali por Nova York e percebe que está sendo seguido. E aí ele tenta entrar, então, no restaurante, ali num bar, para fugir dessa pessoa que o está seguindo. Ele acha que é alguém da polícia, que o cerco se fechou para ele, a casa caiu. Mas, na verdade, essa pessoa entra junto com ele, então, no bar e se apresenta a ele como o Sr. Greenleaf. Ele precisa de um favor do Tom. O Sr. Greenleaf tem um filho chamado Richard, que ao longo do livro é chamado pelo apelido Dickie. O Dickie, então, está morando na Europa. Ele quer viver da sua arte, ele pinta alguns quadros, não tem muito talento, mas quer viver da arte dele. Mas, na verdade, só vive do dinheiro do pai, que é o que 99% dos artistas fazem, né? Bem, ele tá vivendo então na Itália, só que a mãe do Dick, a esposa do Sr. Greenleaf, tá doente, acho que ela tem leucemia e tá nas últimas. Então o Sr. Greenleaf tá fazendo um esforço para trazer o filho de volta para casa, para passar esses últimos momentos ali com a mãe, né? Também é o sonho do Sr. Greenleaf que o Dick assuma os negócios da família, pelos quais ele nunca se interessou. Então o ramo ali do Sr. Greenleaf se não me engano, peças navais. Eles fabricam ali peças para barcos ou fabricam barcos. E o Dick nunca se interessou por isso, mas o Sr. Greenleaf tem esse sonho para o filho, né? É sempre complicado os pais tendo sonhos pelos filhos, né?
Mas é a situação aqui do Dick, então. E ele foge para a Itália para pintar seus quadros, mas agora, com a doença da mãe e mais essa expectativa do pai que o Dick assuma os negócios da família, ele quer então trazer o filho de volta para os Estados Unidos. Não obtém sucesso nas suas próprias tentativas, então vai atrás do Tom. Ele acha que o Tom e o Dick são muito amigos, mas na verdade eles são só conhecidos ali. Eles se viram em uma festa ou outra, e aí o Sr. Greenleaf tem a impressão de que eles têm uma amizade muito forte, quando na verdade eles não têm. Mas o Tom, sendo o mentiroso e o aproveitador que é, por natureza, e é muito bom nisso, vê ali uma oportunidade de se dar bem. Se dar bem à custa dos outros, né? Que é o que ele sabe fazer de melhor. Então, ele aceita a missão ali que o Sr. Greenleaf está dando. A missão é ir para a Itália, com todas as despesas pagas. Que tragédia, não? E trazer o Dick de volta para casa, convencê-lo a vir para casa, né? Então ele vai para a Itália, pega ali o seu navio, vai para a Itália, tem que viajar ali pela Itália para chegar até o vilarejo escondido lá na zona rural da Itália, onde o Dick vive. E quando ele chega lá, existe aquele estranhamento entre ele e o Dick, porque, claro, eles não são de fato amigos, eles apenas se conhecem de vista, assim, né? Conversaram uma vez ou outra. Então o Dick fica surpreso ao ver o Tom ali. O Tom, num primeiro momento, não quer dizer por que é que ele tá ali, né? Mas ao longo da história a gente vai vendo que a situação se torna insustentável, então o Tom precisa confessar por que é que ele tá ali. O Dick leva na brincadeira, eles vão formando uma amizade. Mas o Dick também já tem uma amizade colorida, pode-se dizer, com a Marge. Então tem essa moça que vive lá no vilarejo, ela também é americana, mas tá lá passando um tempo lá na Itália, e eles já têm ali uma amizade mais forte, né? Mas a Marge tem alguns sentimentos pelo Dick que não são recíprocos. Então a situação entre eles ali é de um afastamento, mas às vezes uma aproximação. Então eles vivem nesse vai e vem. Mas são muito amigos e estão sempre juntos. E aí o Tom chega agora, e ao longo do tempo ele também vai criando um certo afeto pelo Dick, e isso não fica explícito ali no livro, né? Mas nos é dado a entender que ele quer mais do que só uma amizade também. Então aí começam o Tom e a Marge a se estranhar. O Dick costuma ficar mais pro lado da Marge, porque ele já tem uma amizade mais longa. Então não é nem tanto pelo sentimento dele pela Marge, é mais por uma consideração. Então, a relação entre o Tom e o Dick vai se esfriando de tal forma que o Tom percebe que talvez tenha que voltar para casa. Porque ali ele primeiro não vai conseguir ter a confiança do Dick mais, e também não vai conseguir completar a missão que o Sr. Greenleaf tinha dado, que era de trazer o Dick de volta para casa, né? Então ele percebe que talvez tenha que voltar para casa sem dinheiro, sem ter concluído a missão e, o mais trágico, sem o Dick, né? Antes ele queria só fazer esse favor pro Sr. Greenleaf, mas agora ele quer ter o Dick para si também. Mas insatisfeito com essa situação, o Tom resolve que apenas ter o Dick não basta. Ele quer ser o Dick, ele quer assumir essa identidade, ele quer ter a vida que o Dick tem. E eu não tô dando nenhum spoiler aqui, isso tá na contracapa do livro, ok? Então eles viajam juntos em determinado momento, e a amizade já tá fria, mas eles ainda, enfim, se divertem um pouquinho ali juntos e tal, e vão pra França. Lá na França eles alugam um barco, vão navegando ali pelo oceano, e ali o Tom resolve que é a chance que ele tem de se livrar do Dick de uma vez por todas e assumir aquela identidade pra si. Então ali no barco, com o remo, ele dá golpes ali na cabeça do Dick e dessa forma ele assassina o Dick e depois joga o corpo no mar. E aí, isso acontece ali por volta de mais ou menos 1/3 do livro. Os próximos 2/3 são, então, o Tom fugindo da investigação. E aí, ele é muito criativo. E às vezes ele assume a identidade do Dick, às vezes ele assume a identidade do Tom mais uma vez. Eles são parecidos, fisicamente, inclusive. Então, mesmo com o passaporte do Dick, o Tom consegue se passar por ele, porque ali na foto eles são parecidos também. Falsifica a assinatura do Dick. Às vezes ele tem alguns problemas com a assinatura, isso é visto ali no livro, mas de maneira geral ele tem sucesso ali ao se passar pelo Dick, né? Vai contando suas mentiras, vai viajando pela Itália, a investigação às vezes vai quase se fechando ali por volta do Tom, mas ele consegue sair, consegue escapar. E, bom, não vou dar mais detalhes do enredo, o final é extraordinário, eu nunca tinha visto algo assim, talvez eu possa comentar o final lá no final do livro, no final do vídeo. E aí, para quem já leu, ou para quem não se importa com spoilers, né? Quem sabe a gente possa ter uma conversa sobre isso. Mas o final é extraordinário, valeu cada linha, valeu cada página, valeu cada segundo que eu passei lendo esse livro. Como eu disse, é um estilo frenético. Então, conforme o Tom vai ficando, vai se sentindo pressionado, porque parece que vão chegar à conclusão de que ele é o culpado pelo crime, né? Pelos crimes, porque ele comete o primeiro crime e depois tem que cometer alguns outros, né? Para esconder o primeiro crime. Então, às vezes parece que
o cerco vai se fechando e a pressão que o Tom está sentindo sobre si, nós também sentimos. Isso vai tomando ali a atmosfera do livro. Isso é muito interessante, porque depois, quando as coisas se acalmam, o livro se acalma também. E de repente fica tudo frenético de novo, e de repente se acalma mais uma vez. Então, parece assim uma maré, entendeu? Às vezes está mais agitado e de repente está tranquilo. Então, eu não sei, é um livro escrito com maestria. Não é o melhor livro que você vai ler na sua vida, não é o melhor livro que eu li, com certeza. Mas é muito interessante. É um livro que vale a pena, é uma leitura que vale a pena ser feita. Quem sabe agora para essa temporada de final de ano, férias, calorzinho e tal, por causa do clima ali do livro, né, praia e calorzinho também, né, Itália, enfim, então, puxa, eles estão na costa italiana. Os cenários são bem descritos, a coisa é linda, da vontade de estar lá, né, da vontade também de assumir a identidade do Dick, viver como ele vivia, puxa vida, deve ser extraordinário, né? Bom, tá aqui a recomendação forte para você de um bom livro, não nessa capa horrorosa, por favor, não compre essa edição, tá? Capa dura também, você sabe que eu não gosto, né? Eu prefiro capa mole para poder ficar dobrando o livro, para manusear, né? Sem ficar me preocupando com as condições físicas do livro, né? Então, capa dura não é exatamente a minha praia, mas se você conseguir ter acesso a esse livro, tem umas edições econômicas também da Companhia das Letras, se não me engano, uma edição de bolso. Enfim, é uma grande história, é um bom livro, então eu recomendo para você. Eu vou deixar para falar do finalzinho do livro daqui a pouquinho, então para você que não quer saber do final, não quer ter spoilers, fica aí para você meu abraço, boas leituras e até a próxima, beleza? E para você que ficou, então agora nós vamos falar do final. Eu nunca tinha visto um final de livro em que o vilão se dá bem. Eu achei interessantíssimo isso, o Tom consegue escapar, ele consegue perceber o estilo de escrita, o estilo de fala do Dick. Então ele vai escrevendo cartas, né? Tanto para o pai, quanto para Marge, quanto para outros amigos, enfim. E vai conseguindo captar exatamente o estilo como o Dick escrevia. Falsifica ali a assinatura. E ele consegue escrever um testamento, exatamente na linguagem que o Dick escreveria, teria escrito. E forja ali a assinatura também. E ele consegue fazer com que todos que estão à sua volta acreditem que o Dick estava em depressão e se suicidou. E ali no testamento, ele assume um risco imenso, né? Porque a investigação está se fechando, parece que ele não vai conseguir escapar, mas quando as coisas acalmam, ele vem com esse testamento. Ele vem com uma historinha muito chulesenta, dizendo pro pai do Dick, né? Olha, eu não sabia da existência desse testamento aqui, mas eu achei, é uma carta que o Dick escreveu para mim em, sei lá, novembro, dizendo que era para eu abrir só em junho. Por coincidência, estamos em junho e eu me lembrei dessa carta, então eu abri agora e para minha surpresa tinha um testamento ali dentro. E no testamento o Dick deixa todas as suas posses para mim, todo o seu dinheiro, todo o seu rendimento, tudo. E aí ele pega esse testamento, envia para o Sr. Greenleaf, e o Sr. Greenleaf acredita, cai no conto do vigário, né? E o Tom se dá bem, consegue pegar para si, então, toda a renda, todos os pertences do Dick, tudo. Consegue se livrar da Marge, não mata, né? Mas se livrar, assim, porque ela tá no pé dele ali durante a investigação, ela quer saber o que aconteceu, porque ela era apaixonada pelo Dick, e ela não acredita que ele possa ter se suicidado, mas ele consegue se livrar dela, consegue tirá-la do seu pé, consegue também fugir dos investigadores, e depois ainda consegue ficar com toda a fortuna, todo o dinheiro, enfim, tudo que o Dick tinha. Ele de fato assume então aquela identidade, não mais como o Dick agora. Ele não precisa, nem pode mais se fazer de Dick, porque o que as autoridades assumem então é que o Dick se suicidou, né? Mas agora o Tom vive como o Dick vivia, né? Que era era exatamente o que ele queria. Manda uma carta pra tia, né, dizendo, olha, eu vou ficar aqui pela Europa, até a próxima, mas a próxima eu imagino que nunca chegue, né? Eu não vou ler os outros livros, eu acho, mas eu não imagino que o Tom vá rever a tia, por exemplo. Dada a relação complicada que eles tinham aqui. Então ele está conseguindo viver na Europa como sempre quis e se dá bem no final do livro. Eu não imaginava. Sério, quando acabou a última página do livro e eu vi que acabou daquele jeito, eu falei, não é possível. Como é que eu não tinha imaginado que isso fosse acontecer? Mas é sensacional. Embora eu não tenha, no momento, pelo menos, vontade de ler os próximos livros. Eu tenho um pouco de medo sempre, um certo receio aí, com esses livros que são muito bons e que não deixam no final espaço para uma sequência. E de repente surge a sequência, né? Então nós temos outros 4 livros aqui na coleção. Eu não sei o que é que levou a autora na época a escrever os outros 4 livros, eu não sei se era a intenção dela desde o início, mas aqui no final não nos é dado a entender que a história vai continuar, né? Mas tem mais um livro, tem mais 2, tem mais 3, tem mais 4. Eu temo que a qualidade não vá se manter. Então eu não vou, no momento, dar uma chance para os próximos livros. Eu acho que aqui eu já tive o suficiente. Mas mesmo como um livro solitário, já é extraordinário. E para você que ainda não leu, fica a forte recomendação, tá certo?
Para você que me acompanhou até o final desse vídeo, muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê em breve, espero eu, se Deus assim nos permitir. Aquele abraço.